Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos conceitos mais fascinantes e, olha, mais importantes da teologia cristã. Vamos analisar um texto antigo que já começa com um grande mistério para revelar a identidade de Jesus de um jeito, de um jeito completamente inesperado. Bom, vamos direto ao ponto. A abertura do Evangelho de João, que muita gente chama de hino ao verbo, não fica de rodeio, sabe? Ela já nos joga no meio de um quebra-cabeça, apresentando essa figura super enigmática, o verbo. O termo original em grego é logos. E aqui está o pulo do gato. O logos não é uma força qualquer, uma energia cósmica ou só uma ideia abstrata, que era o que muitos filósofos da época pensavam. Não. O texto apresenta o logos como um ser pessoal e eterno. Entender isso é a chave para decifrar todo o resto. A primeira pista sobre quem é esse verbo aparece logo de cara, no primeiríssimo versículo. Então vamos dar uma olhada mais de perto. Parece até uma frase simples, não é? Mas acredite, essa única sentença tem três afirmações tão radicais que teólogos passam a vida inteira estudando só isso. É uma declaração com uma densidade incrível. Tá, então como é que a gente decifra essa frase? Se a gente quebrar ela em partes, a natureza do verbo começa a ficar bem mais clara. Vamos juntar as peças então. O ponto crucial aqui é o seguinte: o verbo é apresentado como eterno, ou seja, já existia antes de tudo. Ao mesmo tempo, ele é uma pessoa distinta de Deus Pai. Mas, e essa é a parte mais maluca, ele compartilha a mesmíssima natureza divina. E tem mais. A expressão grega original proston theon é super específica. Não significa só que ele estava perto de Deus. A ideia é de uma comunhão profunda, um relacionamento face a face, sabe? Entre duas pessoas distintas dentro da mesma divindade. Mas a história não para por aí não. A próxima pista leva o papel do verbo para uma escala cósmica. É muito importante prestar atenção nessa distinção. O texto não diz que o verbo foi a primeira coisa a ser criada. Não. Ele diz que o verbo é o agente através de quem tudo que existe passou a existir. A diferença é fundamental. E isso nos leva a uma metáfora muito poderosa. O verbo não é só o Criador, ele é a própria fonte da vida. E essa vida é descrita como a luz para a humanidade. Uma luz que, segundo o texto, a escuridão simplesmente não consegue apagar. E agora a gente chega no ponto de virada de toda a passagem. O momento em que esse conceito, que até então parecia abstrato, se torna algo chocantemente concreto. Chegamos ao clímax. Depois de toda essa construção grandiosa, cósmica, quem é, afinal de contas, o verbo? O mistério está prestes a ser resolvido. A revelação vem direta, sem rodeios. O verbo, aquele agente eterno da criação, se tornou uma pessoa histórica. Ele se fez carne, na pessoa de Jesus Cristo. A ideia é que ele se tornou plenamente humano, sem deixar de ser plenamente Deus. A linguagem que o texto usa aqui é de uma força incrível. A palavra grega para habitou significa literalmente armou sua tenda. Isso cria uma conexão direta com o tabernáculo do Antigo Testamento, onde a presença de Deus habitava no meio do povo. Certo. E daí? Quais são as implicações de o verbo ter se tornado carne? O texto continua, dizendo que a glória desse verbo é cheia de graça e de verdade. A ideia aqui é que enquanto as revelações de Deus no passado foram, digamos, parciais, essa é a revelação completa. É a própria essência de Deus se manifestando. E o último versículo do prólogo amarra tudo de vez. Ninguém jamais viu a Deus em sua totalidade. Mas o Filho, essa pessoa visível que está ao lado do Pai, veio para explicá-lo, para torná-lo conhecido. Em resumo, o conceito do verbo é a resposta de como um Deus infinito e invisível pode ser perfeitamente revelado numa pessoa finita e humana. É a ponte entre o divino e o humano. A conclusão de tudo isso é ao mesmo tempo simples e extremamente profunda. Para a fé cristã, conhecer Jesus é conhecer o próprio Deus. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Por que essa ideia de um Deus que se revela através de uma pessoa é tão central para uma das maiores religiões do mundo?